A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da IBD, Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos com a aula 5, isso mesmo, do dia 3 de novembro de 2024, e tem por título A Promessa de Salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a aula 5 adultos. Louvado seja o nome do Senhor. Também estamos deixando aqui, trazendo sempre aqui assunto dos jovens. Mas hoje nós vamos tratar aqui sobre a promessa de salvação. Amados, o título deste trimestre diz assim: confie e viva as bênçãos do Senhor, né? Porque fiel é o que prometeu. Ouça isso no nome de Jesus. Como já falei, o título da lição é a promessa de salvação. E nós iremos estar discorrendo aqui maravilhosos assuntos para vocês, professores, que irão dar a sua aula aí no próximo domingo, dia 3 de novembro. Mas você que está chegando pela primeira vez, eu quero te dizer, né? Meta o dedo aí nesse like aí, deixa o like, se inscreva no canal, aí abaixo está escrito aí inscreva-se, né? Deixe o seu like, comentem, compartilhe nossos vídeos, chame as pessoas para estarem assistindo esta aula juntamente com você. Isso é muito importante. Irmão, a Escola Bíblica Dominical é uma bênção porque é um curso gratuito que você tem todos os domingos aqui, é um compromisso que nós temos aqui com você de estar trazendo a aula da Escola Bíblica Dominical. Tem pessoas que não podem, né, pagar um curso de teologia, e a lição bíblica, a lição da Escola Bíblica Dominical, ela é um curso, louvado seja o nome do Senhor, no qual nós estaremos aí oferecendo para você no final das aulas do trimestre aí um certificado também, né, de conclusão. Nós iremos pegar o seu contato, iremos enviar aí, né, PDF, e você vai estar imprimindo aí um certificado lindo para você. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, a promessa de salvação. O que estudaremos nessa lição, irmãos? Veremos que a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. Ok. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano, ok? É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João, capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós temos aqui o texto áureo, que nos diz assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. E na versão NVT diz assim, ó: eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24 também. Eu dividi aqui este versículo em parte, né? E entender os seus pormenores. Vamos lá, vamos dividir aqui esse versículo em parte e entender aí os pormenores. Primeiro, eu lhes digo a verdade, ênfase na autoridade de Jesus. Jesus, ele começa, amados, com uma declaração solene, a expressão eu lhes digo a verdade, ou em verdade vos digo, que em outras versões, como, por exemplo, né, sublinha que o que ele está prestes a dizer é de suma importância. Quando ele fala duas vezes, em verdade eu vos digo, né? É de suma importância e digno de total confiança. Então, ele fala com a autoridade divina como o Filho enviado pelo Pai. E em segundo lugar, aqui nós temos aqui, quem ouve a minha mensagem, né? Ele fala aqui, né? Quem ouve a minha mensagem
Ouça isso no nome de Jesus. A importância de ouvir a palavra de Cristo, queridos, o verbo ouvir aqui não se refere a uma audição superficial, não, mas a uma escuta atenta, receptiva e obediente. É uma chamada para nos abrirmos à mensagem do Evangelho, permitindo que ela transforme nossa mente e coração, né? Então precisamos examinar como estamos ouvindo a voz de Jesus e se estamos dispostos a seguir, né, suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. E terceiro, temos aqui, e crer naquele que me enviou, tá? Então aqui é fé no Pai que enviou o Filho, Jesus, conecta a audição da sua mensagem com a fé em Deus, o Pai. Não basta ouvir, é preciso crer, né? A fé aqui não é apenas intelectual, mas uma confiança profunda e relacional no Deus que enviou Jesus para nos salvar. Somos chamados a uma fé ativa que confia plenamente no propósito e na obra de Deus através de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui que não é apenas, né? Vejam só, crer no que enviou, né? Fé no Pai que enviou. Jesus conecta a audição da sua mensagem com fé em Deus Pai. Não basta só ouvir, né? Somente ouvinte não pode ser, tem que ser praticante. Ouça isso no nome de Jesus. Me faz lembrar que quando Jesus falou para aquele jovem que foi lá falar com Jesus, falou: bom mestre, o que eu faço para ser salvo? E Jesus falou assim: por que me pergunta acerca do que é bom? Somente um bom que é Deus. Aí ele fala: ó, já vê esse mandamento? Ele vai: quais? Aí Jesus falou: não matarás, não adulterarás, não farás isso e tal. Disso aí tudo eu tenho observado desde a minha infância. Jesus falou assim: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí, não ficou só por aí não, mas ele fala assim: vem e segue-me. Então não basta somente dar para os pobres as suas coisas, mas tem que seguir a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui não basta ser somente ouvinte, mas ser praticante da palavra de Deus. E em quarto lugar, nós temos aqui que Jesus falou que aquele que crê tem a vida eterna, né? Irmão, a promessa da vida eterna no presente, Jesus não diz que a pessoa terá vida eterna no futuro, mas que tem a vida eterna. Né? Agora, né? Ele está falando aqui, naquele momento, ele fala que tem a vida eterna. Isso sugere que a vida eterna é uma realidade presente para quem ouve e crê, e não apenas uma promessa futura, ok? E o versículo continua: jamais será condenado. Que aqui é a segurança da salvação, certo? Aqui Jesus ele fala da absolvição definitiva da condenação eterna para aqueles que creem. Não há mais culpa ou condenação para os que estão em Cristo Jesus, como disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. E o versículo ainda continua: mas já passou da morte para a vida. É o finalzinho aqui do capítulo 5, versículo 4. Ok. Vamos lá. Transformação radical. Jesus ele descreve uma mudança espiritual decisiva. Quem crê já passou da morte espiritual para a vida plena em Deus. Não estamos mais sob o domínio da morte, né, que é a separação de Deus, mas vivemos na luz da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Então são esses 6 pontos aqui que nós dividimos, trouxemos aqui para você, dividindo esse versículo aqui, 24 de João 5, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí vamos para a verdade prática. A promessa da vida eterna é a maior bênção, né, divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Também eu quero dividir aqui, vamos dividir aqui a verdade prática em partes e entender os seus detalhes. Primeiro, promessa da vida eterna. Ok? Começa aqui, a promessa da vida eterna. Beleza. Vida eterna como promessa divina. A expressão promessa destaca que a vida eterna é um dom que Deus, fiel às suas palavras, oferece àqueles que creem.
Então, a vida eterna, portanto, não é algo que conquistamos por mérito próprio, não, jamais. Mas algo que Deus promete por sua graça, ok? Então, a vida eterna nós não vamos conseguir por mérito. Como eu citei aqui esse jovem rico que Jesus mandou ele vender tudo e dar aos pobres, a vida eterna ele não ia conseguir porque ele estava dando as coisas aos pobres, não, mas por seguir a Jesus, entenda. Jesus falou, terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Para ele concluir aí, ter a vida eterna, ele teria que seguir a Jesus, e não porque ele deu as coisas aos pobres, ok. Aí continua aqui ainda a verdade prática, e a maior bênção divina, que é a vida eterna, né? Então, irmão, a supremacia da vida eterna, né, como diz a frase sublinhada aqui, que nós sublinhamos aqui, é entre todas as bênçãos que Deus concede, a vida eterna é a maior. Outras bênçãos como paz, provisão e cura, elas são maravilhosas, mas são temporais. Essas aí são temporárias, mas a salvação ela é eterna. Aí continuando aqui a verdade prática ainda, fala que para que todo aquele que crê, vejam só, para que todo que crer, né, o finalzinho aqui da verdade prática. Aí nós sublinhamos aqui também, se você observar direitinho, você vai ver aqui onde está grifado, né, para todo aquele que crê. Universalidade, é todo o que crê. Universalidade da promessa, condicionada pela fé. A vida eterna é oferecida a todos, mas há uma condição: crer. A pessoa tem que crer. Isso, amados, reflete a justiça e a graça de Deus, Então, ele oferece a bênção a todos, mas é pela fé em Cristo que podemos recebê-la. A fé aqui envolve mais, né, do que um assentimento intelectual. É uma confiança total na pessoa e na obra de Jesus. Aí vem aqui, quarto ponto aqui que nós grifamos aqui, né? Em Jesus Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo. Jesus como o único caminho para a vida eterna, né? O foco aqui é a vida eterna. Só pode ser recebida através de Jesus Cristo. Ele é o mediador, né, entre Deus e os homens, como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, acho que é versículo 5. Então, aquele que conquistou a vida eterna para nós, por meio da sua morte e ressurreição, não há outro caminho para essa bênção eterna. Então, é Jesus Cristo, amados. Só o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E a leitura bíblica em classe está lá em João capítulo 3, versículo 14 ao 21, a qual eu quero ler aqui com vocês rapidinho, que é muito interessante aqui esse encontro de Nicodemos com Jesus, né? Vai dizer aqui no versículo 14 do capítulo 3 de João: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê e for batizado será... Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque Deus, né? Porque são feitas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aqui nós vamos rapidinho pulando aqui para a introdução. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos ser breve aqui para não ficar muito tempo aqui cansando vocês, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas a introdução nos diz assim: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia.
pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso que nos mostra o Evangelho de João no capítulo 3, em que estudaremos, a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Amados, a condição do homem sem Deus. Vamos estar vendo aqui. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 3, o que temos diante de nós é uma descrição dos seres humanos caídos e das sociedades humanas caídas em todos os lugares. Essa é a condição universal dos seres humanos sem Deus. Então, para indicar este estado de absoluta depravação, Paulo ele alista aqui 3 verdades. Primeira, nós estávamos mortos, A morte a que Paulo se refere não é uma metáfora, é sim a descrição exata do estado em que se encontram todas as pessoas que não estão em Cristo. Mas, como podemos dizer que estão mortos, os atletas tão cheios de vigor, ou o professor universitário tão inteligente, ou mesmo o artista que possui uma personalidade tão deslumbrante, como podemos dizer isso? E isso acontece porque a morte a que Paulo aqui está se referindo não mantém relação nem com o vigor físico, nem com a inteligência, nem com a personalidade de pessoas. Ela tem a ver, sim, com a condição espiritual das pessoas diante de Deus. Então, é nessa condição, Nessa condição, os seres humanos, conforme Efésios 4, versículos 17 e 18, primeiro, andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Segundo, tem obscurecido aí o entendimento. Terceiro, são alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza dos seus corações. E quarto, tornaram-se insensíveis. E quinto, eles entregaram-se à dissolução para com avidez cometer em toda sorte de impurezas. B. Nessa condição, querido, apesar de estarem vivos, eles estão realmente mortos espiritualmente. Aí alguém pode dizer assim, aquela promessa que Deus falou para Adão, que se ele comesse do fruto morreria, não se cumpriu. Se cumpriu sim, eles foram mortos espiritualmente naquele momento que eles pegaram o fruto. Então, nessa condição, apesar de estarem vivos, eles estão realmente mortos espiritualmente. Está vivo a carcaça, mas o espírito realmente tem desobedecido a Deus, então já estão mortos. Segundo, nós éramos escravos. Letra A. Nesse texto, Paulo nos diz que, apesar de uma aparente liberdade, os seres humanos são realmente escravos do mundo, do diabo e da carne. Segundo, do mundo, Paulo usa a expressão curso deste mundo. Essa expressão que ele descreve aqui, um rio caudaloso aí, que vai arrastando as pessoas, apesar de as pessoas terem bastante liberdade, e elas estão sendo arrastadas no sentido ético. O termo descreve a humanidade alienada aí da vida de Deus, Então, eles andam pecando, pecaminoso, sob os servos juiz de Deus, severo juiz de Deus, e precisam de salvação. O diabo aqui, amado, chamado de príncipe da potestade do ar e do espírito que agora opera, atua nos filhos da desobediência. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Vamos ver aqui em João capítulo 8, versículo 44. Então, seu controle se manifesta sobre os centros políticos e financeiros e sobre os centros culturais, praticamente tudo que é produzido aqui, culturalmente falando, todas as decisões políticas e financeiras deste mundo estão envoltas, na maioria das vezes, em grossas mentiras e outras vezes em mentiras sutis, mas é tudo sempre mentira. E terceiro, da carne, Louvado seja o nome do Senhor, como diz aqui esse versículo.
Paulo, ele diz, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nossa condição de seres humanos, caídos e possuidores de uma natureza pecaminosa, representa realmente uma enorme escravidão. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, nós estávamos condenados. Não estávamos somente mortos e escravizados, mas estávamos também sob a terrível condenação de Deus. Literalmente, Paulo diz que éramos filhos da ira. A ira acerca da qual Paulo se refere aqui, queridos, é a santa ira de Deus que se manifesta contra toda impiedade e perversão. Você vai ver isso lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32, ok? Então, portanto, a condição do homem sem Deus é morte, escravidão e condenação. Isso aí nós temos certeza que o homem sem Deus está nessas três condições, certo? Morto, escravizado e condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o primeiro tópico, a promessa da salvação. Uma maravilha, uma maravilhosa salvação. Vamos que vamos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Irmãos, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que querem, que creem em seu filho. Olhando para a salvação como um presente de Deus, como um dom de Deus, uma das muitas causas de ser tão maravilhosa, nós vamos detalhar aqui dois textos bíblicos. O primeiro está em Romanos 3:23. A Bíblia diz em Romanos aqui, 3:23, assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito, o dom gratuito de Deus, tem tradução que fala dom, o dom gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok, então vem o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom de Deus é a vida eterna. Ok. O apóstolo aqui ele resume a questão em três contrastes nítidos que nós vamos estar aqui vendo. Dois senhores, o pecado e Deus. O pecado é um senhor, Deus também é um senhor. Dois sistemas, salário e dom. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Só um momentinho que nós vamos estar voltando. Dois sistemas, salário e o dom. Dois resultados, a morte e a vida. Salário, irmão, aqui é aquilo que merecemos por aquilo que fazemos, ok? Então, o pecador, ele merece a morte. Ela é seu justo salário. A palavra grega, charisma, é usada para definir uma dádiva da graça de Deus. A vida eterna, queridos, não é um prêmio que conquistamos, mas uma dádiva divina, inteiramente gratuita e absolutamente imerecida. Então, a vida eterna é gratuita, a morte é merecida. Você entendeu aqui que a vida eterna, a dádiva de Deus, é inteiramente gratuita, absolutamente imerecida. Nós não merecíamos, mas o Senhor deu pela sua graça. Então, a vida eterna é gratuita, porém a morte, ela é merecida. Por quê? É o salário. Ele mereceu. O salário do pecado é a morte. O segundo texto nós vamos ver lá em Efésios 2:8, na versão NTLH, que vai dizer assim: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um dom, é um presente de Deus, dado por Deus. Então, é o dom de Deus, ou seja, o dom de Deus que não é algo adquirido por nossos próprios esforços, nossos próprios méritos, não, mas que é livremente recebidos, como diz Romanos 5:15 ao 17, Romanos 3:23. Então, Deus, queridos, aqui, ele é o doador e nós somos os receptores do dom gratuito da salvação. Pelo Paulo aqui, ele acrescentou duas negações que se equilibram, A primeira é: e isto não vem de vós, é dom de Deus, Capítulo 2, versículo 8, parte B. A segunda é:
não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Para que ninguém se orgulhe. 2, versículo 9. E concluímos aqui, portanto, enfatizando que recebemos esse presente de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ok. Vamos aqui rapidinho para o segundo subtópico, do tópico 1. A obra de salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá. É importante aqui, irmão, destacar que salvação não é, primeiro, salvação não é a mesma coisa que filiação a uma denominação, não, denominação religiosa, de maneira nenhuma. Este é um pensamento popular muito comum. Muitas pessoas pensam que ser salvo significa pertencer a uma igreja, porém é perfeitamente possível, certo? É perfeitamente possível que uma pessoa seja membro de uma denominação religiosa por muitos e muitos anos e não tenha um relacionamento com Jesus baseado na graça. Ah, irmão, mas pode sim. Você vê que a Bíblia diz que muitos chegarão naquele dia: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, fizemos isso, aquilo outro. Né? Jesus fala: apartai-vos de mim. Passou todo o tempo na igreja, passou todo o tempo, né, fazendo a obra, porém, Jesus não conhece. B. Salvação não é a mesma coisa que prosperidade material. As denominações, né, adeptas da chamada teologia da prosperidade, elas falam tanto sobre a prosperidade financeira que se esquecem de anunciar o perdão de pecados e da salvação em Cristo Jesus. Assim, elas acabam transmitindo a falsa noção de que Jesus morreu na cruz para nos dar boa saúde, um bom carro, uma boa casa e para salvar nosso negócio. Então, a mensagem da cruz ela fica totalmente perdida em meio às questões materiais. Jesus ele não morreu para nos dar, né, bênçãos materiais, e sim para nos trazer a salvação. É certo que Deus nos abençoa financeiramente, né, e materialmente, dando-nos o suficiente, né, para a nossa peregrinação neste mundo. Mas a carne, o cerne aqui das boas novas não é um carro, né, possante, mas a salvação eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro, salvação não é a mesma coisa que participação em eventos religiosos. Este também é um pensamento comum. Muitas pessoas eles pensam que o fato de fazerem peregrinações e romarias é sinônimo de salvação. A versão evangélica mais comum deste engano é pensar que a participação em incontáveis atividades realizadas na igreja é sinônimo de salvação, né? Então, algumas atividades eclesiásticas, por exemplo, são realmente proveitosas e edificantes. Outras consistem apenas em um ativismo vazio, né? Salvação é um relacionamento piedoso com Deus baseado na graça mediante a fé e não em ativismo religioso, certo? Então, isso aqui nós devemos colocar em mente que não é apenas participar desses movimentos, mas tal, que nós somos salvos, não. Mas é quando você tem um pensamento baseado na graça mediante a fé e não no ativismo religioso. Definição de salvação, vamos lá. Salvação é a mudança do estado de condenação em que o pecador se encontra por causa do pecado, ok? Para o estado de bem-aventurança, para o qual é conduzido pela graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele menciona esta mudança de estado em sua carta aos crentes de Colossos. Ele diz assim, vejam só lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e o 14. Ele, quem está falando? De Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ok.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, é em Deus que nós temos a remissão dos nossos pecados. Terceiro subtópico, o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O Salvador. Vamos lá. Irmãos, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, salva, mas quem é Jesus? Aí a gente fala, Jesus salva, aí alguém quer saber, mas quem é Jesus? A maioria das pessoas entende que Jesus era um homem que viveu em Israel cerca de 2000 anos atrás. Praticamente todas as religiões do mundo enxergam Jesus como um bom professor e um ou outro um profeta. No entanto, apesar dessas coisas sobre Jesus definitivamente serem verdadeiras, elas não transmitem quem Jesus realmente é, ok? Nem explicam como ou por que Jesus salva. Jesus é Deus em forma humana, como diz lá em João, 1, versículo 1 e 14. Então, Jesus é Deus que veio para a terra como um verdadeiro ser humano, 1 João 4 e 2. Deus tornou-se um ser humano na pessoa de Jesus Cristo para nos salvar. E isso traz à tona, queridos, a seguinte questão: por que precisamos ser salvos? Por que precisamos ser salvos? Jesus nos salva, mas por que precisamos ser salvos? A Bíblia ela declara que todo ser humano que já viveu pecado, pecou. Todo ser humano, sem exceção, que já viveu, pecou. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, vai falar isso. Romanos 3 e 23, que nós acabamos de citar aqui. Então, pecar, amado, é fazer algo, seja em pensamento, palavra ou ação, que contradiz o caráter perfeito e santo de Deus. Por causa do nosso pecado, vejam só, todos nós merecemos o julgamento de Deus. Você vai ver isso lá em João, capítulo 3, versículo 18 e o 36. Então, Deus é perfeitamente justo, por isso Ele não pode permitir que o pecado e o mal permaneçam sem punição, uma vez que Deus é infinito e eterno e que todo pecado é, em última instância, contra Deus, como diz lá em Salmo 51, versículo 4, somente um castigo eterno é infinito, somente um castigo eterno e infinito é suficiente. A morte eterna é a única punição justa para o pecado. Esse é o motivo pelo qual nós precisamos ser salvos. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aqui você vê que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Então, essa punição, ela é justa. Mas vê agora a graça de Deus e nos pôs agora em salvação, nos deu salvação. Então, Jesus salva. Mas como Ele salva? Outra pergunta. Como Ele salva? Jesus nos salva, amado, ao morrer em nosso lugar. Então Ele salvou. Aquela ali era para nós, aquela morte de cruz. Então Ele morreu em nosso lugar. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus se sacrificou em nosso favor, pagando a penalidade infinita e eterna que só Ele poderia pagar. Então nós devíamos uma dívida aí que nós não tínhamos condições de pagar. Você vai ver lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 e 1 João 2 e 2. Então Jesus ele tomou sobre si a punição que merecemos a fim de nos salvar de um destino eterno horrível, a consequência justa de nossos pecados, queridos. Por causa do seu grande amor por nós, Jesus deu a sua vida. João 15 e versículo 13, se não me falha a memória. Então, para pagar a penalidade que merecíamos, mas não podíamos pagar, nós merecíamos aquela penalidade, mas não podíamos pagar. Jesus ele ressuscitou em seguida, demonstrando a sua morte, foi realmente suficiente mostrou ali que a sua morte foi realmente suficiente para pagar a penalidade pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15. Então, Jesus salva. Outra pergunta, Jesus salva. Mas quem Ele salva? Vamos ver aqui quem é que Jesus salva. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus salva todos os que recebem o seu presente da salvação. Jesus salva todos aqueles que confiam plenamente e somente no seu sacrifício, Louvado seja o nome do Senhor. E no seu sacrifício como pagamento pelo pecado. João 3,16 e Atos 16,31. Enquanto, Paulo falou, crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Então, somente aqueles que creem.
tem que ter aí, é condicional isso aí, se você crer, você será salvo. Enquanto que o sacrifício de Jesus tenha sido perfeitamente suficiente para pagar pelos pecados de toda a humanidade, Jesus só salva aqueles que pessoalmente recebem o mais precioso dos seus presentes. João 1,12. Louvado seja o nome do Senhor. Mas lá no versículo 11, veio para o que era seu, mas vocês não receberam. Aí o 12 vai lá, mas todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você recebe, você é filho de Deus. Você está salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos aqui correndo para o segundo tópico, a natureza da promessa da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Justificação. Irmãos, nós podemos compreender a natureza da promessa da salvação estudando alguns aspectos salvíficos desta grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar aqui vendo alguns aspectos aqui da salvação, a natureza da promessa da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero simplificar aqui, simplificando, justificar e declarar justo, louvado seja o nome do Senhor. A justificação, queridos, é um ato de Deus pela qual ele declara um pecador justo por causa da fé desse pecador em Cristo Jesus. Se a pessoa tem fé, se a pessoa crê, se recebeu, aí agora o Senhor Jesus declara aquela pessoa justa em Cristo Jesus, certo? Então, a ideia raiz da justificação é a declaração de Deus, o juiz justo de que o homem que crê em Cristo, por mais pecador que seja, é justo. É visto aqui como sendo justo, porque em Cristo ele entrou em um relacionamento justo com Deus. Então é só isso. E relacionados aqui à justificação do pecador por Deus, estão várias coisas. A primeira que eu quero falar para você, a remissão da pena do pecado. Certo? Então aqui é uma dos relacionada aqui da justificação do pecador. Certo? É a remissão da pena do pecado, que foi a morte. Lá em João, Romanos 3:23, Romanos 8:1 e 1 Pedro 2:24. E segundo, nós temos aqui a restauração do favor de Deus, que foi perdido devido ao nosso pecado. Então o homem foi perdido, agora vem a restauração. O que é restaurado? Aquele que está perdido, aquele que está velho, João capítulo 3:36. Assim, queridos, a justificação é mais do que uma absolvição. É a citação total. Agora nós somos amigos de Deus, como diz lá em Tiago 2:23, e coerdeiros com Cristo, como diz Romanos 8:17. E terceiro, a imputação da justiça, que é a contabilização da justiça de Cristo em nossa conta. Certo? Então, o Senhor, ele contabilizou ali a justiça do Senhor em nossa conta, Romanos 4, versículos 5 ao 8. Então, nós somos declarados justos, forensemente aí, legalmente, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, como diz Paulo, 2 Coríntios 5:21. Então, nós somos justificados, ou seja, declarados justos no momento da nossa salvação. Jesus Cristo, queridos, ele terminou a obra necessária para a nossa justificação na cruz. Logo, muito mais agora sendo, olha o que ele fala, logo muito mais agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:9. Então surge a pergunta, a justificação é justa? Se ele é santo, como pode Deus perdoar um pecador culpado? Vê que pergunta, Então, a resposta é que a justificação não desculpa, ignora ou endossa o nosso pecado. Pelo contrário, o nosso pecado é totalmente punido. Tendo Cristo assumido a pena por nós, ele foi o nosso substituto. 1 Pedro 3:18. Então, porque a ira de Deus é satisfeita em Cristo, irmãos? Isaías 53, versículo 4 ao 6, vai nos dizer, estamos livres da condenação. Lá em 53 de Isaías, vai falar que ele tomou sobre si as nossas dores, nossos pecados, não levou para si. E agora nós estamos livres da condenação, como diz Romanos, nenhuma condenação há. Paulo falando lá no capítulo 8, acho que é versículo 1, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
E Deus permanece justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 20 e 26. Romanos 5, 18 a 19 resume a base e o resultado da justificação. Pois assim como por uma só ofensa, veja o que Paulo fala, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência, um só, muitos se tornarão justos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não tem para que nós ficarmos duvidando do poder justificador do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. E o segundo subtópico, regeneração. Louvado seja o nome do Senhor. Regeneração. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor para todos sempre. Irmãos, a regeneração, né? Falando de regeneração. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. A salvação, ela traz consigo a justificação, a regeneração e a santificação. Você viu aqui quantas coisas o Senhor traz para nós? A salvação, ela traz consigo justificação, regeneração, santificação. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. A regeneração aqui, ela constitui o segundo ponto em destaque na sequência da ordem da salvação, tá? A regeneração. Ok. Enquanto a justificação, ela resolve o aspecto jurídico do pecador em relação a Deus, a regeneração trata da mudança de natureza do pecador. Você entendeu aqui? Enquanto a justificação resolve aspecto jurídico, que aqui foi justificado, é um aspecto, quando o juiz fala assim, você está justificado, você está livre, foi justificado. Então, aqui resolveu um aspecto jurídico, ok? Mas a regeneração, ela trata da mudança da natureza do pecador, do caráter do pecador. Ouça isso em nome de Jesus. O terceiro, a santificação, tem seu processo iniciado e prossegue pelo resto da vida. Então, a santificação, por isso Deus falou, sede santo, pois eu, Senhor, sou santo. Então, santificação é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Cada dia você vai se santificando. Se hoje você foi santo, amanhã você vai procurar ser melhor do que hoje. E assim sucessivamente, ok? Louvado seja o nome do Senhor. A regeneração diz respeito, irmãos, à mudança de natureza. Trata-se de uma nova criação. Como diz lá em João, né, capítulo 3, acho que é versículo 1 ao versículo 21 por ali, justamente falando sobre o novo nascimento de Nicodemos, né, Jesus ali instruindo Nicodemos acerca do novo nascimento. E nós vemos também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, né, todas as coisas passaram e tudo se fez novo, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos ali o Strong, né, define assim, esse Strong, esse personagem aí, ele define assim, a regeneração ou o novo nascimento é o lado divino da mudança do coração que, vista do lado humano, chamamos de conversão. Agora, uma conversão você sabe o que é, né? Qualquer um sabe o que é uma conversão. Você está indo dirigindo seu automóvel e você percebe ali que tem você está na estrada errada, você vai fazer uma conversão, você vai converter, vai voltar, né? Vai pegar outra estrada, se chama conversão. Então você percebe que você está indo contra Deus ou fazendo coisas erradas, você vai converter, vai fazer uma conversão, vai se converter. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é Deus voltando a alma para Ele mesmo, tá? Então o homem está indo errado, Deus vai e volta, faz a volta daquela alma para Ele mesmo. Enquanto a conversão é a volta da alma para Deus, a qual é tanto consequência como causa. Louvado seja o nome do Senhor. O que a regeneração produz? Vamos ver o que a regeneração produz. Aqui, essa lição está muito boa, porque ela está falando sobre as promessas da salvação, e ela está trazendo também um assunto evangelístico, né? Vocês entenderam aqui? Viram aqui que ela traz um assunto muito importante, que é um assunto evangelístico para quem está perdido, para quem ainda precisa da salvação, né? Vamos ver o que a regeneração produz? Aqui estão os principais efeitos da regeneração. Primeiro, distinção das naturezas. O homem natural, irmão, ele se torna um homem espiritual ao nascer de novo. Ele é natural, quando ele nasce de novo, agora é um homem espiritual. Enquanto o homem natural não compreende as coisas de Deus, o espiritual discerne todas as coisas, como disse Paulo, né?
Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, que é capítulo 2, versículo 14 e 15. E segundo, nós temos lá domínio sobre a carne. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é o que produz a regeneração. Ela produz também domínio sobre a carne. O crente regenerado é considerado que deve viver segundo o Espírito e não segundo a carne, tendo recebido o poder para vencer os desejos carnais. Paulo falou lá em Romanos, capítulo 8, versículos 2 e 5. E terceiro, vamos ver o que a regeneração produz? Capacidade de vencer o mundo. A regeneração, queridos, ela capacita o crente a vencer o sistema pecaminoso do mundo, que se opõe a Deus, né? A vitória é alcançada pela fé, como diz lá em 1 João 4, acho que é capítulo 5, versículo 4, por ali. E quarto, né, a regeneração produz também amor e conhecimento de Deus. A regeneração, amados, ela gera em nossos corações, caracterizando aqueles que conhecem a Deus. Vejam só, 1 João 4 e 7. E quinto, né, aspecto da regeneração, ela capacita a prática da justiça. Apenas os regenerados, irmãos, eles podem praticar a justiça de Deus, pois são capacitados pela nova natureza, como diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 29. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estes são esses 5 pontos aqui que eu destaquei aqui para vocês, que eu separei aqui para trazer para vocês aqui, que são os aspectos da regeneração. Louvado seja o nome do Senhor, que nós precisamos ter em nossas vidas, sem falta, né? Temos que correr bastante para nós adquirir esses 5 aspectos da regeneração. Vamos aqui para o terceiro subtópico, aliás, desse tópico 2, que vamos falar agora sobre a santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos lá. Eu estou aqui indo só para o comentário, né? Mas depois vocês leem aí na classe de vocês aí com seus alunos, que isso é muito importante. Vamos ver. A santificação é o processo. O que é a santificação? Vamos lá. Santificação é o processo de ser feito santo, resultando em um estilo de vida transformado para o crente. Então, a palavra portuguesa santificação, ela vem do latim, que significa sanctificatio. Sanctificatio, né, latim, que significa o ato de processo de fazer algo ou alguém santo, consagrado. No grego, né, no Antigo Testamento, diz a raiz reg, é a base de ragiasmo, que significa santidade, consagração, consagrado, certo? Louvado seja o nome do Senhor. J.L. Penck diz que santidade é um substantivo que pertence ao adjetivo santo e ao verbo santificar. E basicamente significa tornar santo. Torna santo, né? Então, santo, tanto no hebraico como no grego, significa separado, ok? Consagrado e recriado para Deus. Veja só, guarde bem isso aí. Santo, tanto no hebraico como no grego, ele significa separado, consagrado e recriado para Deus. E quando aplicado às pessoas como os santos de Deus, ou santos, a palavra implica a devoção e assimilação, né? Simulação, no sentido de viver uma vida de serviço para Deus. Então, por isso que você deve ser santo, separado, né? Se aplica aí na separação para Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Sentido de, nós vemos aqui também a devoção no sentido de viver uma vida de serviço para Deus. Assimilação no sentido de imitar, conformar-se e tornar-se como Deus a quem se serve. E tradicionalmente a santificação aqui, irmãos, ela é dividida em três tempos ou etapas, né, que são frequentemente referidos como santificação. Vamos lá, santificação posicional ou definitiva. Primeiro essa aqui, santificação posicional ou definitiva. Essa etapa, ela ocorre no momento da conversão de uma pessoa quando ela aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Neste momento, o crente ele é declarado justo diante de Deus através da fé em Cristo e é separado para Deus. Então, a base bíblica para essa fase é encontrada em
Passagens como 1 Coríntios 6 e 11, onde Paulo afirma que os crentes eles foram lavados, santificados e justificados no nome do Senhor Jesus. Então, essa santificação é uma obra de Deus e não depende do mérito do homem, ok? Então, a santificação, justificação, essa aqui é uma obra de Deus, não necessita do mérito do humano. Louvado seja o nome do Senhor. E santificação progressiva, agora sim, a santificação progressiva refere-se ao processo contínuo de crescimento espiritual e de transformação na vida do crente. Essa aqui é a progressiva. Agora aquela que é ativa, aquela que assim, que depende de Deus, não, essa aqui não, essa aqui depende do crescimento espiritual e de transformação da vida do crente após a conversão. É a obra do Espírito Santo que capacita o crente a se afastar do pecado e a viver de acordo com os padrões de Deus. Este processo aqui, ele é descrito em passagens como Filipenses 2, 12 e o 13, onde Paulo exorta os crentes lá a desenvolverem a salvação com temor e tremor. Então aqui é o crente que vai desenvolver, aqui já precisa do esforço do crente, né? Com temor e tremor. Então a santificação progressiva, ela envolve a luta contra o pecado, certo? Essa é progressiva. Ela envolve a luta contra o pecado, né? Desenvolvimento de virtudes cristãs e a busca por uma vida que reflita o caráter de Cristo. Aí sim, aqui já entra o esforço do camarada. E santificação final, ou completa, né? A santificação final ou completa, né? A santificação final, ela ocorrerá por ocasião do arrebatamento e da consumação do reino de Deus, quando os crentes serão glorificados e estarão plenamente livres do pecado. Isso está associado à expectativa da segunda vinda de Cristo. E é descrito aqui em passagem como Romanos 8, 29 ao 30, que fala sobre a glorificação dos crentes. Então, nesse estado, a santificação será completa e perfeita, pois os crentes estarão na presença de Deus e não mais lutando contra o pecado. Isso aqui é muito importante. É isso aqui que nós precisamos chegar. Como Deus falou o anjo falou para Daniel, né? Tu, porém, vai até o fim. É nesse final aqui que nós precisamos chegar. Ouça isso no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui agora ao terceiro tópico, né? Promessa e perseverança na salvação. Louvado seja o nome do Senhor. A base da promessa de salvação é Cristo, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia diz em Atos, capítulo 4, versículo 12, aqui nessa versão NVI, diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, nenhum outro. Essa história de dizer que fulano de tal salvou, que isso, aquilo outro, isso é conversa. Somente Jesus Cristo, ele é o Salvador. Então, irmãos, o nome Jesus, ele revela a obra do Salvador, porque esse nome ele santifica, ele salvará o seu povo dos pecados deles, como diz lá em Mateus 1 e 21, né? Que é o Deus conosco, que ele salvará o povo dos pecados deles. Significa que ele cura as pessoas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ele cura fisicamente dos efeitos do pecado, porém, mais do que isso, ele remove o próprio pecado para que a pessoa possa estar diante do trono do juízo de Deus como se nunca tivesse cometido pecado, né? Como se não tivesse cometido pecado algum. Isso aqui que é interessante, é quando o Senhor ele justifica o homem, ele perdoa, dá um banho de sangue do Senhor Jesus Cristo e agora ele se apresenta no juiz, no tribunal de Deus, como se nunca tivesse pecado. Então, Jesus ele torna o pecador espiritualmente íntegro, restaurando-o ao legítimo relacionamento com Deus. O Pai, né? Jesus diz: ninguém vem ao Pai senão por mim, lá em João 14,6. Então, ninguém, a não ser Jesus, é capaz de efetuar a remissão de pecados. Por meio de seu nome, todo aquele que crê receberá o perdão dos pecados, como diz lá no capítulo 10, versículo 43. Em nossa era de tolerância, que rejeita qualquer ideia, né, como verdade absoluta, a crença de Jesus é o único caminho escandaloso, né? A crença, vejam só,
Em nossa era de tolerância, eles rejeitam qualquer ideia como a verdade absoluta. A crença de Jesus é o único caminho. É escandalosa e amplamente rejeitada, porém faz bastante sentido, pois é impossível que algum pecador encontre salvação em seus próprios termos ou obtenha por algum que faça pelo fato de subjacente ali a todas as atividades humanas, né? Haver sempre o pecado. A razão por que as pessoas se ofendem com essa alegação é que elas têm passado suas vidas racionalizando os seus pecados. Ouça isso no nome de Jesus. Por causa do pecado, só havia uma maneira de Deus salvar a humanidade de si mesma. E era levando esse pecado sobre si. Aí Jesus tomou sobre si nossos pecados, né? Com isso, ele enviou seu Filho, Jesus, especificamente para morrer na cruz como sacrifício redentor. A salvação não é encontrada em ninguém mais, pois ele era a única pessoa imaculada, perfeita e poderia redimir nossos pecados e morrer em nosso lugar. Era o único. Só o Senhor Jesus Cristo pôde fazer isto. Pois naquela época se ofereciam sacrifícios de animais, tudo mais, para encobrir os pecados, mas era necessário morrer um justo, e na terra não haveria. Foi necessário Jesus descer à terra, né, através do nascimento virginal de Maria, como vocês sabem, e ali, né, morreu em nosso lugar, tomando sobre si os nossos pecados, nossas dores, nossas doenças. Ouça isso no nome de Jesus. E o segundo subtópico, desse tópico 3, vai nos dizer a apostasia individual. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos já caminhando para o final e eu quero ser breve aqui neste subtópico. O tema da apostasia individual, queridos, e a possibilidade de perder a salvação é um assunto complexo e polêmico dentro do cristianismo, especialmente em contextos, pentecostais e arminianos. A seguir apresento aqui alguns pontos que podem contribuir para uma reflexão mais aprofundada sobre a questão. Vamos lá. Primeiro, a salvação como estado de graça. A visão de que a salvação é um estado de graça e não meramente um estado psicológico é fundamental. A salvação é entendida como um dom de Deus que não depende das frustrações emocionais ou das circunstâncias da vida de uma pessoa. A afirmação de que sou salvo em vez de estou salvo, né? A pessoa afirma, sou salvo, em vez de falar estou salvo, reflete uma convicção firme na obra redentora de Cristo, que não se altera com as variações do cotidiano. Então, se a pessoa fala assim, eu sou salvo, ou estou, quer dizer, ele fala assim, eu estou, que pode um momento estar, outro momento não está. Mas quando ele fala, eu sou salvo, então ele está afirmando que ele creu na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem uma diferença, estar e ser. Eu estou salvo, eu sou salvo, então ele está crendo piamente no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Segundo, a natureza da apostasia. A apostasia, querido, é aqui entendido como o abandono consciente da fé, aquele que abandona a sua fé conscientemente. Então levanta questões sobre a questão da salvação e a livre vontade do ser humano. A Bíblia menciona casos de pessoas que, após conhecerem a verdade, se afastaram dela. Como diz, por exemplo, lá em Hebreus, acho que é capítulo 6, versículo 4 a 6. Então, essa possibilidade de apostasia sugere que a salvação é um processo contínuo que envolve a decisão humana de permanecer em Cristo. E terceiro, que eu quero falar aqui para vocês, a pressão psicológica da salvação. Louvado seja o nome do Senhor, A pressão psicológica da salvação estável. A noção de salvação estável, querido, ou seja, como algo muito fácil de se perder, pode gerar um estado de ansiedade e medo entre os crentes. A ênfase em comportamentos e condições para manter a salvação, muitas vezes baseadas em interpretações restritivas de passagens bíblicas, pode levar a uma forma de escravidão espiritual. A fé cristã ela deveria promover liberdade e não temor, uma vez que o amor de Deus lança fora todo medo, como diz lá em
acho que é 1 João, né, capítulo 4, versículo 18. Então, louvado seja o nome do Senhor, não devemos ter medo, e sim temer a Deus, né, louvado seja o nome do Senhor, e isso levar aí a liberdade, né, louvado seja o nome do Senhor. Quando você aceita Jesus Cristo, essa ideia te dá liberdade, não medo. Ouça isso no nome de Jesus. E quarto ponto, vigilância e preparação. Os apelos à vigilância e preparação para o retorno de Cristo, como mencionado em Lucas 21 e Mateus 24, por exemplo, não devem ser interpretados como uma ameaça à salvação, mas sim como um chamado à responsabilidade espiritual, queridos. A vida do crente ela deve ser compatível com a sua fé, o que implica uma busca contínua por santidade e comunhão com Deus. Tem pessoas que se assustam tanto quando se fala e tal, então é um medo, vive com medo e tal, e se atribula. Não, isso aí vai trazer liberdade, tem que trazer liberdade para a sua vida, e não medo, temor, essas coisas de ficar com medo de perder a salvação. Você tem que ter uma busca contínua pela santificação. Isso aí vai te levar à libertação, a ficar livre, louvado seja o nome do Senhor, a ficar leve. Ouça esse nome de Jesus. Terceiro subtópico, a promessa e a segurança da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Estamos chegando já no final, graças a Deus. Então, a promessa de salvação é frequentemente descrita nas Escrituras como uma garantia para os que creem. A base dessa segurança, irmãos, não está nas obras do indivíduo, mas na fidelidade de Deus e na obra redentora de Cristo. Essa ênfase no caráter da promessa divina assegura que a salvação é um presente, que seja um dom que não pode ser perdido, desde que se mantenha a fé genuína em Cristo. Portanto, para aqueles que morrem em Cristo e para os que permanecem firmes no Senhor, até a sua volta, não há espaço para dúvida ou incerteza. Viver é Cristo e o morrer é lucro, como Paulo falou, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, a conclusão aqui nos diz assim: a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a sua mão ao pecador perdido, mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus Cristo é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados, como diz lá em Efésios capítulo 2 e o versículo 1. E sendo assim, nós chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenham gostado, e na próxima semana nós estaremos aí com a 6ª lição, falando sobre a promessa de cura divina. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um forte abraço a todos vocês. E se não houver o arrebatamento da igreja, nós estaremos de volta aqui, trazendo mais uma lição maravilhosa para nossas vidas. Fique conectado nesse canal, deixa aí o seu like, seu comentário, que essa lição está bombando de tantos assuntos maravilhosos. Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.